E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, analista, arquiteto e desenvolvedor full stack. Nesse vídeo aqui nós vamos dar continuidade ao que nós fizemos no vídeo anterior, onde nós começamos aqui a construir uma aplicação Angular relacionada ao mercado de ações. Ela vai, por exemplo, exibir um gráfico. Nós criamos aqui, por exemplo, uma sequência que nós estamos seguindo. Então, nessa aplicação, nós estamos baseando ela no Angular 21, então uma das características do Angular 21, uma das mais notáveis, é porque ele é totalmente zoneless. Então nesse vídeo aqui nós estamos bem focados na questão de signals. Então se você quiser, por exemplo, utilizar de maneira mais intensa desenvolvimento reativo no Angular, muita coisa não funcionará mais da maneira que você costumava fazer, utilizando apenas variáveis normais. Então muitas vezes você vai ter que recorrer a signals, e nesse vídeo aqui nós já estamos fazendo isso, né? Então, no caso nós paramos aqui, chegamos a dar uma finalizada no layout da página principal, então ele ficou dessa maneira aqui. Lógico que ele ainda está com valores fixos, ele ainda vai ficar dinâmico, nós ainda vamos deixar dinâmico o layout com dados retirados do código, e não assim da maneira que nós fizemos, hard-coded. Bom, de qualquer maneira, vamos dar sequência aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a API que nós vamos utilizar. Então nós vamos utilizar aqui a Alpha Vantage, que é uma API bem interessante que fornece dados sobre ativos do mercado financeiro. Então é melhor eu trazer o site aqui para você dar uma olhada. Vou ver se eu encontro aqui o site deles. Para você acessar o site deles, você digita aqui alphavantage.co. Então você vai cair nessa página aqui e você pode dar aqui uma olhada na documentação, mas a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é adquirir nossa API Key, para que a gente possa utilizar a API. Então é algo bem simples e rápido. Você vai aqui e apenas diz o que melhor descreve você. Então você seleciona, por exemplo, Software Developer, você coloca o nome de uma organização aqui e coloca seu e-mail. Clica no botão Get Free API Key, esse botão aqui, e eu não lembro realmente, eu não vou chamar ela aqui porque eu já tenho essa API Key, não é? E ela até é bem comum, dá até aquela impressão de que nem precisa fazer isso, porque ela é realmente um string bem comum, é um texto mesmo, realmente legível. Então, mas de qualquer maneira você pode fazer esse teste aí, até para ver também se você obtém um resultado diferente do que eu vou mostrar aqui. Então, eu não lembro se ela chega por e-mail ou se ela já aparece na tela aqui para você, mas esse seria o passo inicial. Voltando aqui, a gente pode ir para a documentação da API. Então, a documentação da API, ela tem vários, ela é bem simples a API, então em grande parte ela é feita assim de function. Então cada função tem um nome e cada função tem parâmetros. Então é basicamente isso, você escolhe uma função, dá um nome para a função e preenche parâmetros que são relacionados àquela função. Nesse exemplo, ele está utilizando essa função time series intraday. Então, essa é a function. Então, você nota que aqui já tem um parâmetro, que é o symbol, o símbolo que ele está utilizando, o símbolo IBM, por exemplo. Aqui, ele é um dos parâmetros que ele está utilizando, que eu acho que vai até aqui, pronto, que é o intervalo de 5 minutos. E aqui a API Key. Pronto, é basicamente isso. Então, todas as outras são dessa maneira. Eu vou até pegar aqui a que nós vamos utilizar na nossa aplicação, só para a gente ir logo para ela mesmo. Na nossa aplicação, nós vamos utilizar essa API aqui. Fiz uma busca, encontrei. Então, é uma API bem simples em que você informa o símbolo. Basicamente, nós vamos utilizar só a parte que informa o símbolo e a API Key. Então, nós vamos basicamente utilizar esse modelo aqui. Nós vamos chamar esse endpoint. Aqui nós vamos chamar essa function aqui, que é time series monthly, um gráfico mensal no caso, e nós vamos informar apenas o símbolo. Lógico que também nós precisamos informar a API Key. Então é exatamente esse endpoint aí que nós vamos chamar. Então aconselho que você dê uma olhada nos outros endpoints, pode ser que você queira evoluir mais do que nós vamos criar aqui. Então é uma API bem interessante, apesar dela ter uma característica também interessante. É também interessante no ponto, ela não respeita muito os formatos referentes ao formato JSON. A gente vai ver por quê aqui. Talvez porque ela retorne um número muito grande de informações, de variações de informações, ela não consiga retornar a informação totalmente compatível com o formato JSON. Por exemplo, ela precisa, retornar campos que são datas. Essas datas elas são
variáveis. Então, note que datas são campos, né? A gente vai notar isso, notar por que que eu estou dizendo isso. Então, vamos voltar aqui para Home, só para a gente finalizar nosso comentário sobre a alphavantage.co.co. E nesse ponto aqui, voltando para o nosso documento, a gente já comentou e já explicou muito basicamente, até porque aqui também não é um vídeo para explicar sobre a utilização completa dessa API, mas podemos dizer que esse item aqui nós já falamos, fizemos a apresentação realmente da API. E nós vamos criar agora o nosso service para recuperar dados dessa API. Então está no momento bem oportuno mesmo para que a gente faça isso, já que nós falamos sobre a API, então nós vamos criar agora o serviço que vai trazer, que vai obter dados dessa API. Para isso eu vou diminuir aqui um pouco mais essa tela, vou só ver aqui como é que tá, aqui se está gravando tudo ok. Ok? Então, para criar um serviço no Angular, vamos dar uma parada na aplicação, é sempre bom, porque já que nós vamos criar aqui um serviço, nós vamos criar uma coisa nova, não é muito aconselhar que você pare realmente a aplicação. NG Service, desculpa, e o nome do serviço. Por exemplo, nós vamos criar um serviço chamado Finance. Você faz um sufixo com service, dessa maneira fica melhor no código. Opcionalmente, na verdade, opcionalmente não, é uma boa prática você colocar ele dentro da pasta service. Aqui nós não vamos fazer isso. É uma boa prática você dividir os seus services por feature, por exemplo, vamos dizer, produto. Então você tem ali a pasta produto, ali você tem o service de produto, guarde relacionado a product, os models também. Então existe essa maneira de você organizar. No caso aqui, para a gente ser mais didático, mais breve, nós vamos deixar mesmo na pasta mesmo da aplicação. Então, esse G aqui, eu vou até mostrar o comando para você, e ficou aqui um cursor aí para atrapalhar um pouco, mas eu acho que dá para entender. NGG, esse G é de Generate, Service, e aqui Finance, o nome do serviço, sufixado com ponto .service. É uma maneira, tem outras maneiras de fazer, isso aí não é uma regra, você pode simplesmente deixar Finance mesmo aí, sem sufixo, mas é uma maneira, eu diria que adequada, mais utilizada. Então você pode também utilizar aqui Generate também, que é a maneira menos abreviada, e pode inclusive utilizar uma maneira mais abreviada ainda, que é NGGS, só isso mesmo, dessa maneira você já cria o serviço. Então nós vamos criar aqui o serviço. É sempre bom você olhar aqui o output, não é, do Angular CLI, em que você notou que como nós não definimos nenhuma pasta, ele criou o serviço. Não é aconselhável, assim, em produção, você fazer isso, né? Ele criou o serviço no root mesmo. O aconselhável é realmente você organizar o serviço na pasta correta, que aí vai depender de como é que você arquitetou a aplicação. Já vamos abrir ele aqui. Nós colocamos como Finance Service. Por padrão, vou até abrir aqui a pasta dele. O Angular, ele cria, para tudo que ele cria um arquivo de spec, onde você vai codificar os testes. Nessa versão aqui, que é a versão 21 do Angular, ele já cria isso baseado num Vytest, apesar da sintaxe ser bem parecida com a sintaxe do Jest. Então, dessa maneira, ele criou aqui os dois arquivos, mas nós vamos precisar, no caso aqui desse vídeo, de codificar só esse arquivo mesmo, o arquivo, ou seja, a classe Finance Service. Então, para ir mais rápido, não é realmente boa prática, mas isso aqui não é um vídeo realmente de boas práticas, é um vídeo de noções de Angular, não é? Então, nós vamos criar aqui uma que nós vamos chamar de API Key. E a API Key que eu tenho do AlphaVantage é isso aqui, é desse jeito mesmo. É por isso que eu estou dizendo que essa API Key ela não aparenta ser uma API Key só minha, né? Então é por isso que talvez você até possa utilizar a mesma API Key aí. Um detalhe que eu esqueci de falar, é importante sobre o AlphaVantage, é que você tem um limite diário, se eu não me engano, 25 chamadas, 25 requests, se você utilizar a API de maneira grátis, gratuita. Vamos também aqui fazer de maneira hard-coded aqui o base URL, que nós vamos colocar dessa maneira aqui, ok? E já vamos criar aqui um método getStockData, vou mudar aqui um pouco o nome, que a IA está sugerindo aí. Okay, ou seja, eu vou receber aqui o símbolo e vou consultar o valor desse símbolo, né? No caso aqui, nós vamos utilizar, como eu já falei, aquela function lá, que é essa function aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais um pouco aqui. Até porque eu vou fechar, porque nós não estamos precisando utilizar essa parte lateral. É aquela function time series monthly.
que eu diria que é mensal, é onde você informa, como nós vimos, o símbolo e o API Key. Então é exatamente essa que nós vamos utilizar. Note aqui que a IA sugeriu que nós utilizássemos aqui o fetch mesmo, sem fazer atribuição a nenhum componente extra. Não é comum isso no Angular, então daqui a pouco nós vamos, apenas por curiosidade, nós vamos testar ele com fetch, né? Mas depois nós vamos trocar pelo HTTP Client, que é o componente mais comum de ser utilizado com Angular. Só que aqui eu vou fazer uma modificação e eu vou fazer um log nesse retorno. Não é? Então aqui eu vou antes gravar isso aqui numa variável, por exemplo, pode ser até um const mesmo aqui, colocar um const data, e só para eu poder fazer um console log aqui desse data, para a gente verificar como é que esse data aí que ele retorna, né? Antes de utilizar, a gente precisa ver o que ele realmente retorna. Algo bem interessante que eu costumo sempre fazer é, antes de utilizar os métodos, principalmente chamados de API, é dar um console log para a gente ver o que ele realmente retorna. Né? De repente, você daí até pode criar um model mesmo, um DTO aqui para tornar esse retorno de maneira tipada. Bom, a gente pode, não está finalizado ainda, mas a gente pode dizer que nesse ponto aqui nós já finalizamos. O que nós vamos fazer para a gente poder chamar esse método aqui? Logicamente que a gente não vai deixar ele utilizando o fetch, né? Mas por curiosidade, até para a gente também enriquecer o conhecimento, nós vamos deixar ele com o fetch aí e vamos voltar aqui para a nossa página, que é essa aqui, ó, onde nós temos um botão que por padrão nós colocamos ele como disable. Nós vamos trocar isso e vamos, antes de codificar essa página, nós vamos criar aqui um método, um evento clique aqui nesse botão, para que a gente possa chamar aquele serviço, né? A gente já pode até dar um nome aqui, por exemplo, fetch stock data, né? Na verdade é um método que não existe, nós ainda vamos criar, né? Então é por isso que ele está deixando aí com a cor vermelha. Vamos abrir aqui o arquivo de código app.ts e já vamos aqui dentro da classe criar o nosso método, né? Então, a princípio, nós vamos deixar assim mesmo, só para a gente dar um F12 aqui e abrir o console para a gente ver esses erros aqui. Eu tenho muitos desses erros aqui são causados por extensões que você tem instalado. Por exemplo, nesse caso aqui, esses erros estão ocorrendo devido a uma extensão que eu tenho instalado aqui. Eu tenho até que, é porque eu não tenho tempo, né? Eu já deveria ter investigado que extensão é que está causando o erro, tudo bem. Salvei aqui e vou... eu não estou rodando a aplicação, tudo bem. Então, para rodar a aplicação, no nosso último vídeo nós rodamos utilizando o NGS, né? Agora, só para mudar um pouco, nós vamos utilizar o npm start. Enquanto ele dá o npm start, então eu expliquei lá que você tem aqui, são os scripts do package.json. Essa aqui são, eu diria, as maneiras mais padronizadas de você utilizar o Angular, ngserve, ngbuild, ngbuildwatch e o comando ngtest também. Só que você pode também chamar utilizando os comandos npm, né? No caso aqui nós utilizamos o npm start. Vamos limpar aqui, ó, o botão já está normal de novo aí, ele já atualizou. Vamos dar um clique, ó. Então você viu que é um pequeno teste básico aqui só para ver se o nosso handle aqui, o nosso método está sendo chamado. Você viu que ele já chamou normalmente. Só que o que nós vamos colocar aqui é chamar o nosso serviço para fazer um teste. O intuito aqui é mais para a gente ver aqui o resultado desse log aqui. Então, Finance Service, a gente vai primeiro injetar esse serviço. Eu posso criar aqui um construtor para injetar o serviço. Dessa maneira, eu posso fazer aqui um CTOR, criar aqui um construtor e fazer aqui um private, por exemplo, Finance Service, não é? E fazer aqui a importação. Pronto, eu já posso utilizar esse serviço aqui. Não é? Então, já estou chamando ele. Já posso até apagar esses comentários. Eu já estou chamando o serviço, passando um símbolo aqui de um ativo financeiro. E já estou pegando o log aqui, que na verdade, deixa eu ver aqui se ele retorna alguma coisa. Eu poderia ter ter esquecido esse log aqui, porque realmente ele já retorna o que eu quero, né? Então tudo bem. No caso vai dar 2 logs. E aqui eu acho que eu posso até comentar, porque nós já criamos um lá dentro do próprio método, né? Vamos limpar aqui, está um pouco sofrido aqui o espaço, né? E note que ele já chamou. Só que, detalhe, não esquecemos de uma coisa. Ele retornou um promise. Foi por isso que nós não conseguimos ver aqui. Se a gente quiser ver realmente o resultado de data, a gente pode colocar aqui um
await e fazer com que esse método seja assíncrono, né? Dessa maneira ele não vai retornar o promise e aqui o intuito aqui é apenas para que a gente veja o log de maneira mais legível para a gente saber o que ele realmente está retornando. Então você nota que aqui ele na verdade retornou uma mensagem de erro, que ele está dizendo que eu errei aqui a chamada de API. Vamos dar uma olhada no que nós erramos. Parece que o problema está só no símbolo. De alguma maneira, talvez a gente tenha digitado aqui o símbolo errado. Vamos testar aqui com, por exemplo, o IBM, que ele já funciona. Então vamos dar aqui Como tem aqui um limite de request de 22, se eu não me engano, de 25, então por hora eu vou fazer aqui o seguinte. Parece, pelo um teste que eu fiz rápido aqui, que ele funciona se você colocar demo aqui. Ninguém entende muito bem o que eles querem dizer, se você é liberado ou não é, mas parece que esse demo funciona. Eu vou trocar só para não desgastar muito aqui, se é que faz sentido realmente isso, os créditos dessa API para que a gente possa rodar mais tempo aqui o vídeo, né? Porque realmente eu já tive, ao fazer alguns testes, numa outra ocasião, ele começou a dar um erro informando que eu já tinha chegado no limite e pronto. Aí eu fiquei tendo que esperar outro dia para poder continuar utilizando, né? Então, para evitar isso, eu vou utilizar mesmo aqui. Dessa vez aqui ele retornou e o que eu queria mostrar é isso. Note que aqui ele retorna. Deixa eu ver até. Eu vou copiar aqui o objeto, que fica melhor para a gente ver aqui no próprio Visual Studio. Então, veja a maneira que ele retorna o objeto e note que ele não segue realmente regras de formatação de JSON, não é? Talvez por motivo eu não sei. Não sei se é porque, como eu disse, eles trafegam, tem que lidar com um tipo muito grande de dados, de formatos de dados diferentes, então, por esse motivo, eles deixam os dados de maneira extremamente explicada e até quebrando regras de formato. Veja como é que fica aqui um campo de JSON, né, onde ele colocou aqui letras maiúsculas, colocou separação. Isso aqui são campos, nem parece, mas são campos. Aqui ele criou é exatamente essa subdivisão que nós vamos já utilizar. Ele criou aqui um objeto que na verdade é um objeto complexo que tem várias propriedades, e note que cada propriedade são propriedades dinâmicas, né? Era impossível criar um model, então esqueça criar model, criar um DTO ou model para isso, porque não vai ser possível, porque essas datas vão sempre mudar. Não é? Inclusive o campo aqui que nós vamos utilizar, ele tem aqui 4 ponto espaço close, então só para explicar como é que é o formato que eles retornam. Mas o que vai interessar para a gente, um outro motivo de eu ter mostrado isso aqui, é o que está dentro disso aqui. Né? Então, como você pode ver, ele subdividiu aqui o JSON, aqui com informações mais gerais, né? E aqui com informação realmente por data. Né? Se eu fechar aqui, por exemplo, ele tem esse objeto aqui é o que nós vamos utilizar. Então, de alguma maneira, nós vamos subdividir, eu vou até copiar logo aqui, o nosso retorno, para que ele resulte só realmente nesse, entre aspas, array, porque na verdade não é um array, esse objeto, que isso aqui não aparenta, mas isso é um objeto, porque cada item desse é uma propriedade. Não é um array, né? Não vai chamar de array que não é. Então, na verdade, é um objeto. Então, o que a gente quer que ele retorne é esse objeto aqui. Então, desse response aqui, que nós colocamos no nosso serviço, que eu não estou vendo, está aqui, dentro do get stock data, basicamente o que a gente quer que ele retorne é o que está dentro daquela chave lá. É exatamente isso que a gente quer que ele retorne. Então, dessa maneira, ao invés dele retornar tudo aquilo, aquelas duas chaves, ele vai retornar apenas essa sequência aqui de objetos. Né? Mas, para falar a verdade, eu já obtive o que eu queria, só que eu não gostei dessa maneira. Nós vamos trabalhar utilizando o padrão mesmo do Angular, o que é de costume. Nós vamos utilizar o HTTP Client. Você pode criar aqui um construtor, e no construtor nós vamos fazer a atribuição, vamos colocar ele como private mesmo, do HTTP Client. Podemos chamar ele só de HTTP mesmo. Aqui nós vamos ter que fazer uso dele em cima. Ele vem aqui do Angular Common HTTP. Então, nós vamos recodificar isso aqui para ficar de uma maneira melhor. Mais um motivo para muitas vezes você não poder confiar 100% na IA. Note que ele está utilizando um código totalmente deprecado, né? Esse to promise não existe. Então, nós vamos adaptar isso aqui para que fique
de maneira melhor. Na verdade, o que nós vamos fazer é o seguinte, por que que nós não estamos simplesmente retornando o get? Eu poderia simplesmente retornar, fazer com que a função aqui retornasse apenas esse get. Por quê que nós não estamos fazendo assim? Porque nós precisamos tratar esse dado. Ó, aqui embaixo, a gente não vai retornar o data completo, nós vamos retornar só aquele trecho lá. Então é por isso que a gente está precisando fazer essa intervenção aqui. Mas no caso, existe uma maneira melhor da gente fazer isso. Nós vamos colocar aqui um pipe. A gente podemos fechar o pipe todo aqui. Deixa eu só copiar isso aqui, porque está ficando quase ilegível aqui esse código. Vamos tirar logo isso aqui para ficar melhor, ficar mais legível. Ok? Pronto, nós vamos retornar esse pipe aí. Né? Só que dentro do pipe, a gente vai ter que modificar. O que é esse operador pipe aqui? Esse operador é do RxJS. E a utilidade dele é porque antes de retornar o valor do subscribe aqui, você pode chamar vários métodos em sequência para tratar essa informação antes que ela seja retornada. Então é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos dentro do pipe aqui chamar um desses métodos que é o map. Então nesse map aqui é que nós vamos tratar a informação. Pronto. E ele já está querendo colocar aqui o promise embaixo de novo. Vamos tirar. Não é a intenção da gente retornar promise aqui. Então nós vamos retornar mesmo realmente isso aqui. Ele está dando um erro, daqui a pouco eu vou ver, porque eu acho que eu coloquei um den, eu acho que o erro é aqui realmente, né? Que eu coloquei um den aqui onde não cabe mais den aqui, daqui a pouco a gente chega aí para explicar para você por quê. Né? Então, o que ocorre aqui? É exatamente isso, porque aqui eu não gosto de utilizar N, você deve estar pensando, N aí, né? Eu também não, eu gosto de utilizar, quanto a isso eu sou bem careta mesmo, tem que ser tipado, mas nesse ponto, como nós vimos que aquele retorno é totalmente fora do normal, né? Fora dos padrões, então tem que ser um N aí, não vai dar certo outra coisa que não seja isso. Estamos fazendo certo, mas além disso, alguns desenvolvedores dizem que esse response ele pode retornar um information aí. Então, se ele retornar esse information aqui, deixa eu ver, que retorna realmente com letra maiúscula, então esse information é um erro. Então, eu vou dar um throw aqui. Eu já vou disparar realmente um erro aqui. Esse information, por exemplo, já pode ser alguma coisa relacionada ao limite, mas no lugar de eu retornar realmente o erro, eu vou retornar esse tipo de erro, vou retornar o próprio information aqui. Né? Então eu vou dar aqui, um true, erro, mas vou colocar o próprio information. Nesse ponto aqui nós já finalizamos nossa chamada de HTTP, request HTTP, utilizando service. Aqui nós não vamos chamar método de post, mas você já teve aí um skill legal aí, já aprendeu a criar um service, aprendeu a fazer uma chamada HTTP, você pode evoluir isso aí dando uma estudada melhor. Então, bom, agora como nós mudamos totalmente aqui, isso aqui agora é um observable, né? Então, antes a gente estava retornando ele como promise, então a maneira mudou totalmente aqui. A maneira de você chamar um observable é totalmente diferente. Existe uma maneira que é você fazer o subscribe aqui, só que essa maneira, inclusive essa maneira também está deprecada, né? Porque o subscribe ele não é mais assim, ele tem uma... Vamos até fazer aqui das duas maneiras para você aprender. O subscribe, agora, ele é basicamente assim, você cria um objeto aqui dentro, você tem aqui o parâmetro next, que é aqui sim é onde você recebe o dado, e tem um parâmetro erro. Né? Então, essa é a nova maneira, eu diria a maneira mais padronizada de você utilizar, vou até dar um zoom aqui, de você fazer uma chamada chamar um subscribe aqui. Então, nós vamos só ver se dessa maneira salvar tudo aqui. Se ele ainda está retornando os dados como estava antes, inclusive ele está salvando até... Nós não vamos mais precisar desse JSON aqui, podemos tirar. Vamos limpar aqui os logs e dar aqui um exibir. Note que agora, vou até abrir aqui para você ver, ele recebeu agora simplesmente os dados que nós vamos precisar. Né? Ele não recebeu mais aqueles dois objetos. Né? E aqui nós já estamos tratando como se fosse um observable. Né? Então aqui nós estamos tratando como se fosse um observable. Ainda vou trocar isso porque ainda tem uma maneira que isso vai muito de gosto, muita gente gosta de deixar assim, e eu não acho que esteja errado, mas eu ainda tenho um jeito melhor, que a gente ainda vai trocar mais uma vez isso aqui. Só que, vamos ver aqui como é que está nosso progresso, onde é que está o arquivo que eu sempre perco aqui. Vamos ver se a gente não está pulando etapas aqui. Então, a parte de criar o serviço, nós já criamos, né, nesse vídeo. E você aprendeu o quê? Qual foi o que você enriqueceu nesse vídeo?
de conhecimento. Você aprendeu a utilizar requests, utilizando HTTP, utilizando o HTTP client. Né? Aprendeu o básico para você evoluir aí. No canal tem vídeos que se aprofundam bem mais nisso aí, não é? Fazendo requests bem mais complexos. Na próxima etapa aqui, nós vamos aprender a criar um componente para exibição do gráfico de cotação. Então, nós vamos criar esse componente e nós vamos utilizar esse componente. Nós vamos fazer isso em duas partes. Primeiro, nós vamos criar o componente e numa próxima parte, aí nós vamos realmente codificar o componente para que ele fique funcionando 100%. Então, vamos, está até aparecendo aqui um comercial do Console Ninja V2 que eu utilizo. Vamos dar aqui uma parada. É sempre bom quando você vai criar componentes ou instalar pacotes, você realmente parar o serviço, porque às vezes ele fica inconsistente e os resultados podem ser imprevisíveis, né? Então, para você, como nós aprendemos a criar um serviço, então para criar um componente é algo bem parecido. ng generate, só que aqui no lugar de ser serviço, você vai colocar component, dessa maneira. Vamos ver aqui um nome que a gente vai dar para esse componente, por exemplo, como ele vai exibir chat, então nós vamos chamar ele de stock chat. E como nós sufixamos, desculpa, o serviço como service, é comum a gente sufixar aqui como um component. Do mesmo jeito que nós abreviamos o nosso serviço, aqui você pode deixar só o G e o C. Nesse caso aqui, só para fazer diferente, e outra coisa, aqui você pode também colocar organizado numa pasta que não seja a pasta root do sistema. Aqui, para ser mais rápido, para a gente não ficar escolhendo pastas, a gente vai deixar dessa maneira. Só que, para fazer diferente, dessa vez nós vamos executar o comando sem abreviar. Vamos executar ele dessa maneira mesmo, onde ele vai criar o componente. É sempre bom você ver aqui o Angular CLI retornou, então ele criou o componente nessa pasta aqui, criou essa subpasta, porque o componente ele realmente divide em subpasta, e deu esse nome para o componente. Para todos ele criou esse prefixo stockchat.component e fez ali o basicão, que foi criar o arquivo de teste, o arquivo de código, o de estilos e o HTML. Né? Então você pode ver aqui que ele está aqui. Então foi dessa maneira que nós criamos o componente. O componente mesmo básico, da maneira que ele deixa originalmente, ele apenas coloca aqui um informativo que o componente está trabalhando, apenas para a gente utilizar o componente e ter um retorno visual, né, que é o que nós vamos fazer. Deixa eu ver se agora, né, deixa eu ver quanto tempo já foi aqui. Bom, ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa, como por exemplo, colocar o componente aqui na tela. Eu vou, por hora, para ganhar mais espaço, fechar isso aqui. Daqui a pouco a gente abre aí. É sempre bom você deixar aberta essa janela do F12, né, do DevTools, porque pode estar ocorrendo algum erro e você não pode não estar sabendo. A gente já vai aqui, de alguma maneira, estilizar não, fazer a chamada do nosso componente aqui. Então, quando nós criamos desculpa, ele abriu aqui. Quando nós criamos essa página, nós ficamos de colocar esse componente aqui nesse local. Então, nós vamos substituir esse parágrafo pelo componente. É bem simples. Vamos abrir aqui o componente que nós criamos, stock chart component. Na verdade, não o HTML, mas o arquivo de código. Então, vamos para ele aqui. Pronto. Bem aqui, você tem o selector, que é como esse componente vai ser chamado na aplicação. Note que o selector dele é esse aqui, não é? Então, dessa maneira, é a maneira que você vai utilizar esse componente. Você pode trocar esse selector aí também, se você quiser, né? Então, vamos até copiar aqui, que ele se torna um componente como qualquer outro, de maneira que você pode fazer assim, app stock, e aqui no código a gente vai ter que fazer, ele já está importado, né? É isso mesmo, você pode estar aqui no próprio componente modificando para ficar melhor. Você pode tirar ele tirou tudo aí, esse sufixo aqui, até para que fique mais legível, ó, até você notou que ele deu certo. E o que ele fez aqui, por baixo dos panos que você não notou? Aqui, quando você adicionou esse componente, automaticamente a IDE, o ecossistema aqui já faz isso, né? Ele colocou nos imports o componente que você criou. Então, se não tivesse feito isso, você teria que fazer isso de maneira manual, porque senão ele não iria compilar.
E o que que ocorre? Quando eu salvar aqui, era para ele estar mostrando o nosso componente. Vamos até dar. Ah, sim, é porque ele não está rodando. Desse jeito não ia mostrar nunca, nunca realmente mesmo não. Então, para a gente fazer ele rodar, NGS, vamos tirar o Open. A gente não quer que ele abra, porque ele já está aberto aqui. Então, com esse NGS aí, ele vai fazer o build, nós vamos verificar se tem algum erro. E aqui, você viu que ele já levantou aqui o servidor, já podemos rodar. E note que nós já estamos vendo aqui na tela o componente que nós criamos. Então, vamos ver aqui como é que está nosso roteiro. Essa sequência de vídeo ela está bem básica, né? Para quem já conhece aqui os vídeos do canal, tem umas coisas um pouco mais, eu diria, menos básica, mas é bom assim, porque muita gente reclama nos comentários que tem gente que está iniciando, que precisa aprender. Então, mas para a gente marcar aqui, para a gente fixar como é que ficou aqui nosso progresso, então, nós criamos aqui o componente, né? Aprendemos a criar um componente, está até errado aqui. Eu coloquei até errado na pressa de fazer esse documento. Então, NGG component aqui, não seria isso aí que estava mostrando, porque dessa maneira ele criaria um serviço, na verdade, um service. E é isso aí. No próximo vídeo nós vamos continuar aqui, que nós vamos codificar a página principal. Vai ser praticamente o vídeo final, talvez depois a gente terminar tudo no próximo vídeo, já deixando tudo funcionando. Agradeço pela atenção, gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal, e até a próxima.